Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marisol de Andrade, este é o Bem Expresso e eu estou em clima de Copa do Mundo porque eu adoro assistir os jogos da Copa. Não sou muito de seguir futebol, mas a cada 4 anos eu paro o que eu estou fazendo e eu gosto muito de acompanhar os jogos. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro. É um clima diferente, né? Muita emoção. E a mesma coisa é com os Jogos das Olimpíadas. Eu lembro quando a Rafaela Silva, judoca, ganhou. Eu chorei muito, foi muito emocionante mesmo. Então eu adoro esse clima de tensão, de conquistas muito importantes e derrotas muito notórias. Recentemente vimos a Argentina perder de 3-0 para a Croácia. Haja coração. E eu estou muito feliz porque pela primeira vez eu participo de um bolão e eu ganhei o bolão, que foi justamente o do jogo do Brasil contra a Costa Rica. Eu já tava lá, tipo, me conformando, tá bom, perdi. E de repente o Neymar fez o segundo gol. E aí eu ganhei o bolão, vou dividir o prêmio com mais 2 pessoas, mas eu fiquei muito feliz. Dizem que é sorte de principiante, eu não sei, mas que boa notícia, né? Bom, eu vim para falar de futebol, mas principalmente de leitura. E um grande escritor que foi também cronista de futebol, muito notório, muito apaixonado, muito defensor da seleção brasileira, foi Nelson Rodrigues. Em 2013 foi publicado O Brasil de Chuteiras, que eu li na versão e-book, justamente para comemorar o Brasil, a Copa no Brasil, em 2014. E muito bacana porque essas crônicas do Nelson Rodrigues foram escritas entre 50 e 70, as que estão publicadas aqui, e fala sobre a trajetória da seleção brasileira nas Copas de 58, 62, 66 e também na Copa de 70. Essa publicação teve o apoio do BNDES. Bom, a gente sabe que houve casos de superfaturamento, corrupção na construção de estádios no Brasil em 2014, mas vamos ignorar essa parte, vamos ficar com a leitura, que é muito enriquecedora. E eu também quero informar que foi a primeira vez que eu li um livro de crônicas e eu adorei, já tinha lido livro de contos, de poesias, crônicas foi a primeira vez. E a primeira vez também que eu leio Nelson Rodrigues. Para mim, Nelson Rodrigues só falava de relacionamentos, como a vida como ela é. E eu adorei bastante essa paixão futebolística. Nelson Rodrigues torcia para o Fluminense. E se eu fosse resumir esse livro, seria um livro de paixão mesmo, paixão futebolística. Ele criticou veementemente a Copa de 66, foi a Copa que aconteceu na Inglaterra, e a primeira crônica dele eu já marquei aqui porque eu achei sensacional. Ponham um inglês na lua e na árida paisagem lunar ele continuará mais inglês do que nunca. Sua primeira providência será anexar a própria lua ao Império Britânico. Há algumas outras crônicas em que ele fala do mesmo assunto da Copa de 66, e ele disse que a Copa foi comprada, que a Inglaterra comprou a FIFA, que o juiz roubou. Então ele ficou muito, muito enraivecido com a atuação da Inglaterra. Outra indireta que ele dá na Inglaterra é a seguinte: aprendemos também que um império se faz pulando o muro e saqueando o vizinho. Então, muitas críticas em relação à seleção da Inglaterra, que venceu o Mundial em casa e foi o único mundial que a seleção da Inglaterra venceu na vida. Ele também foi meio profeta, viu? Ele falou assim,
E de fato, como as outras Copas vão ser disputadas em terreno neutro, nunca mais a Inglaterra vai conseguir impor o seu futebol sem imaginação, sem arte, sem originalidade. Profeta ou não, tá aí, né? A Inglaterra conquistou só o Mundial. Já as duas crônicas seguintes, ele critica o fato de jogadores serem vendidos para clubes internacionais. Bom, eu só diria para eles, sabe de nada, inocente. Ele também criticou o fato de nós não nos valorizarmos muito como brasileiros, como seleção brasileira. E um destaque aqui: foi preciso que jornais alemães, franceses, húngaros, tchecos, ingleses berrassem para nós: vocês são os maiores. Bom, e já era comum jogadores brasileiros serem vendidos para clubes internacionais, mas parece que Nelson Rodrigues, nacionalista, não gostava disso. Ele escreveu: todos estão com água na boca e aflitos para embolsar os milhões dos passes. Nessa crônica ele dizia: o scratch é nosso. Aliás, deixa eu abrir um parênteses, ele usa muito a palavra scratch em vez de seleção. Eu acho que não é uma palavra muito comum nos dias de hoje, eu confesso que eu nunca escutei. Aprendi com Nelson Rodrigues. Scratch é uma palavra de origem inglesa, scratch, que pelo que eu entendi a linha, é o ponto de partida, mas na gíria futebolística era usado como seleção. Então o scratch é o time, é a própria seleção. Nelson Rodrigues dizia em suas crônicas que o jogador de futebol era mais que um jogador, era um herói. E ele escreveu, aliás, nenhum clube, nenhum povo tem o direito de vender os seus heróis. Nem o herói tem o direito de vender a si mesmo. Amigos, no dia em que deixarmos de prezar os valores gratuitos, vamos cair todos de quatro, todos. Isso ele escreveu para o Jornal dos Esportes em 26 de julho de 1958. Aí eu permiti fazer uma breve pesquisa. Em 1958, a seleção brasileira não tinha jogadores que jogavam fora do país. Bom, alguns foram jogar. Eu só não consegui descobrir se eles já estavam no clube internacional em 1958 ou por causa da Copa do Mundo, quando o Brasil ganhou o primeiro título mundial, alguns deles foram para fora e por isso que o Nelson Rodrigues criticou. Somente quantos foram? O Joel, o Mazola e o Vavá. Só esses três jogadores que foram para fora do país logo depois da Copa ou no mesmo ano. Agora vamos para a seleção de 2018 que está na Rússia. Somente 3 jogadores, ao contrário da seleção de 60 anos atrás, que foram convocados, jogam em clubes aqui no Brasil. E são reserva, se não me engano. Se eu estiver errada, me corrigem, mas pelo que eu vi, foram reserva. São eles o goleiro Cássio, que joga no Corinthians, o Fagner, também do Corinthians, e o Jeromel, que joga no Grêmio. Aliás, o Fagner foi escalado para jogar contra a Costa Rica na última sexta-feira. E o Neymar foi vendido por nada menos que 821 milhões de reais para o Paris Saint-Germain. Como será que Nelson Rodrigues reagiria a essa evolução do futebol, a tudo que a seleção brasileira já passou na história das Copas do Mundo? Bom, Nelson Rodrigues faleceu em 1980, então ele só viu o Brasil ser tricampeão. Ele viu o Brasil ser campeão em 58 e 62. Então o Brasil estava no auge, ficou muito furioso quando o Brasil perdeu na Copa de 66. Já na Copa de 70, o Brasil se tornou tricampeão, ganhou de 4-1 da Itália, com gols de Pelé, Gerson, Jairzinho e Carlos Alberto. Depois ia passar muito tempo, 1994, que o Brasil veio a ser tetracampeão.
Aí eu já tinha assistido, estava com 7 anos. Em 2002 veio o pentacampeonato. E ao longo das crônicas, Nelson Rodrigues rasga elogios para Pelé, para Garrincha. Tem um trecho também que eu anotei aqui, super interessante, quando ele fala das vaias. E eu lembrei do último jogo de Brasil e Costa Rica. Como o Brasil penou, e aí a gente começa a xingar e ficar com raiva, porque essa seleção não vai pra frente, assim não vai ganhar o Hexa. E aí, nos minutos finais, no último segundo, o Brasil fez 2-0. Já ali nos acréscimos, no acréscimo do acréscimo. E tem uma frase, uma das crônicas do Nelson Rodrigues, em que ele diz: a apoteose está sempre a 1 milímetro da vaia. Então, a gente já estava lá, não aguentava mais ver o Neymar cair, e esse gol que não vai, essa finalização péssima, até que de repente o Brasil vira 2-0, uau, eu amo a seleção brasileira. Bom, é isso, pessoal. Eu gosto de futebol, bom, mais precisamente Copa do Mundo. Vou tentar acompanhar mais os jogos para não chegar assim tão crua e tão surpresa nas Copas do Mundo. E é muito interessante como a literatura acompanha os acontecimentos. Semana passada eu compartilhei um soneto de Vinícius de Moraes, que fez para Garrincha. Então é muito legal quando arte e futebol se unem. Bom, pessoal, eu super recomendo este livro de crônicas. E sabe o que é melhor? Ele está de graça na Amazon. Eu achei assim, por acaso, e fiquei bem curiosa e eu amei a leitura. Principalmente para vocês que gostam de futebol, leitura, crônicas, vocês vão adorar. Se você já leu, então compartilhe a sua opinião. E vou aproveitar e pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e assim vocês ficam sabendo quando eu postar um vídeo novo. Bom, até a próxima. Tchau!